Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Fime. Meu nome é Ana Júlia e eu faço parte da equipe de filosofia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Martin Heidegger, um filósofo alemão que não é muito conhecido aqui no Brasil. Bom, Heidegger foi um filósofo alemão, nascido lá na Alemanha em 1889, e ele foi filósofo e professor. Bom, ele não é muito conhecido aqui no Brasil porque ele se filiou ao partido nazista na época dele. Ele foi muito conhecido porque ele foi um dos fundadores do existencialismo, só que como ele era afiliado ao partido nazista, algumas das suas obras foram censuradas na época. Então, depois, mais tarde, ele se arrependeu e passou a repudiar o nazismo, só que a imagem dele ficou muito atrelada a essa visão nazista, né? E por isso ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas já tá tudo certo, ele se arrependeu, ele não é nazista, tá? E eu vou falar um pouquinho pra você sobre ele. Ele foi um dos pais do existencialismo, junto com Sartre e com Kierkegaard, que é quem a gente trabalha, né? E ele foi muito importante para essa corrente filosófica. Vou falar um pouquinho sobre as principais ideias dele, mas é fundamental a gente saber que o Heidegger ele buscava entender o ser e não o ente. Ou seja, ele buscava entender a relação do ser humano, com os objetos e com o meio que ele está em volta. A primeira definição de Heidegger foi o Dasein. O Dasein, a etimologia da palavra vem de Sein, que é ser, e da, que é Ei, em alemão. Então é ser aí, na verdade, né? Alguma coisa assim, desse tipo. Enfim, ele, como não estudava o ente era tudo aquilo que está, tudo aquilo que é, mas era algo rígido, era algo que não era flexível. Já o ser é aquele entendimento de tudo que alguém pode ser, de todas as possibilidades. É uma pessoa que tem escolha. O ser é algo que pode se escolher. A única coisa que o ser não pode escolher é o tempo e o espaço que ele está inserido. Então, eu fui jogada nesse meio, eu fui jogada no século XXI, eu nasci no ano de 2004, eu vivo no ano de 2021, eu estou no Brasil e esse foi o espaço e o tempo em que eu fui jogada, né? Em que eu fui inserida. Eu tenho como escolher as possibilidades da minha vida inteira. Eu posso fazer várias escolhas ao longo da minha vida, eu posso definir a minha carreira, mas eu não posso definir o meio e o espaço em que eu estou inserida. É a única limitação que eu tenho. E também a outra limitação que eu tenho é a morte. Então eu posso fazer várias escolhas ao longo da minha vida, mas a morte é o que limita essas minhas ações, é o que limita essas minhas escolhas, é quando tudo acaba. Por isso que tem essa diferença entre ser e ente. O ente, ele não morre, a pessoa que se vê como ente, não entende como ser, ele não morre, sabe? É aquela ideia realmente rígida que fica naquela coisa, sabe? Já o ser não, o ser é totalmente mutável, ele é flexível, ele pode exercer escolhas e ele morre, sabe? No final, o Heidegger, ele sabe que a gente vai morrer, por isso que ele é existencialista, porque tá tudo bem pra ele morrer. É o final, é a terminologia de toda uma vida, sabe? De toda a finalidade. A finalidade de todas as nossas escolhas é a morte. Ao entender isso, a gente pode falar um pouquinho sobre autenticidade. Para o Heidegger, o Dasein é o único possível, é o único ser possível de atingir uma vida autêntica, realmente autêntica. Porque no momento que a gente se conforma com a morte e a gente entende que a gente aceita o fim da vida, a gente se torna uma pessoa autêntica, capaz de escolher por si próprio, sabe? De obter as suas próprias escolhas e saber que aquele fim último é um fim necessário, é um fim que acontece. Já aquela pessoa que vive pelo ente, que não quer acreditar que a morte existe, que é tudo que é, mas que a morte não existe, esse tipo de coisa, não sabe lidar com a morte, é o Dasein, alguma coisa assim, tá? Eu não sei falar alemão, mas é o Dasein, que é aquela pessoa que não vai viver uma vida autêntica, vai viver uma vida que é baseada na escolha dos outros, na escolha daquele meio que ele tá inserido, mas sempre na coletividade pro outro que vai escolher pra ele e não ele que vai escolher pra si próprio. E ele não vai viver essa vida autêntica, porque ele não vai ter essa noção de que uma hora ele vai morrer e tá tudo bem, ele tem que viver essa vida de agora e e poder viver as suas escolhas de agora. E finalmente, o último conceito de Heidegger é a angústia. Ai, Ana Júlia, aquela questão do existencialismo não tinha a ver com a angústia? Sim, e por isso que ele é um dos pais do existencialismo, né? Sartre e Kierkegaard também trouxeram esse conceito de angústia. Um deles falou que, se eu não me engano, né, acho que foi Kierkegaard, que falou que a angústia é aquela noção de que a gente é responsável pelas nossas
própria escolha, esse tipo de coisa, né? Enfim. Já Heidegger, ele tem uma visão um pouquinho diferente, e a angústia, ela tem a ver com aquela questão da morte mesmo, do final da vida. Muito relacionado ainda com Dyson e com Deisman. Para ele, a gente tem que encarar a vida porque a gente é feito para a morte. Os entes, para Heidegger, não morrem porque eles apenas cessam a sua existência, porque eles não aceitam a morte como um fim último da sua vida, sabe? Como realmente a finalidade. Já os seres de verdade, os Dyson, eles sabem que a finalidade da vida deles é a morte, eles estão preparados para isso, e eles sabem que as suas escolhas, todas as escolhas da sua vida são voltadas para esse momento, que eles vão viver a vida, óbvio, mas que eles sabem que um dia isso vai cessar, eles sabem que um dia isso vai acabar, e tá tudo bem, mas isso gera uma angústia, sabe, de saber que a sua vida tá determinada ao momento da sua morte, e que um dia vai acontecer, mas os Dyson, eles vão ser muito mais receptivos quanto a isso, sabe? Eles vão viver essa angústia vivida uma vida toda, porque a gente sabe que isso determina a nossa existência, né? O fim da nossa existência vai ser esse momento, só que tá tudo bem, sabe? É uma angústia que não gera tantos problemas, porque o Dyson, ele sabe lidar com isso, porque ele sabe que é necessário isso, que é o fim último da sua vida. Bom, gente, agora eu vou ler algumas frases dele para vocês colocarem na redação de vocês, por exemplo, que tem umas frases que são realmente muito boas. Heidegger era uma pessoa bem filosófica, então tem algumas obras, tipo Ser e o Tempo, que é a obra mais famosa dele, que não são muito bem compreendidas, que são de linguagem difícil, mas tem algumas frases que podem ser muito bem usadas assim na redação e eu vou ler para vocês. A angústia é a disposição fundamental que nos coloca perante o nada. Morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Todo homem nasce como muitos e morre de forma única. E por último, precisamos pensar no fato de que ainda não começamos a pensar. E é com isso que eu termino esse vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo mais. Acompanhem a série de filosofia, de todas as outras séries, de todas as outras matérias. E, se eu não me engano, semana que vem eu vou estar voltando para mais um vídeo. Aqui acabamos na filosofia moderna, na filosofia mais contemporânea, né? E, na verdade, eu fui trazendo de várias épocas, né? Mas de filósofos muito importantes para o nosso pensamento atual. Enfim, muito obrigada por terem assistido. Tchau, gente!